Boa noite a todos e todas. Para nós é muito importante que a gente continue com os processos de aprendizagem, ensino, troca, né, com esse projeto tão lindo que é o Projeto Migração, essa parceria que a gente tem e esse apoio institucional da Unesp. Então a gente quer agradecer a vinda de vocês, a gente quer agradecer essa parceria da Unesp e eu queria agradecer ao Dudu, Eduardo Ferroni, o convidado da nossa noite. Dudu, obrigada pelo aceite. Esse projeto, gente, ele é um projeto que é parte de um projeto que a gente submeteu à Secretaria de Cultura e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, pela Lei Paulo Gustavo, e ele é um projeto que se chama Palavras, Projeto e Obra. A dimensão dessa vontade, né, que nasce lá com o Ciro, falando que gostaria de ouvir como que os projetos enfrentaram os problemas, as demandas, a grande história por trás do projeto. Então, a partir dessa vontade dele, a gente constituiu essa parceria com a Escola da Cidade e fizemos então esse programa acontecer bilateralmente, né? Nós temos sempre um evento aqui, às quintas-feiras, e depois no sábado um evento lá. Acho que vocês estiveram aqui mês passado, no evento anterior. E reforço que mês que vem, dia 12, já daqui a pouco, a Ana Júnior, do Vão Arquitetos, estará aqui e também vai ser muito bonito. Bom, eu queria então, mais uma vez, agradecer ao Dudu e vou fazer uma breve apresentação dele. O Eduardo, ele é arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele é mestre e também doutor pela mesma universidade, tendo defendido o seu doutorado no ano passado. Ele é professor associado da Escola da Cidade desde 2002, onde ele atua desde então como professor da área de projeto. Isso é bastante importante. E foi coordenador também da Escola Itinerante, que é um programa de viagens curriculares da Escola da Cidade. Ele também é coordenador pedagógico agora, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Escola da Cidade. Ele foi professor convidado e já viajou aí pelo mundo, dando aula na Eslovênia. E atualmente, na verdade, desde que tem o escritório, ele é sócio fundador da empresa H+F, escritório de arquitetura, acredito que todos nós, os alunos e os arquitetos, conhecemos, pela qual ele recebeu, junto com o seu sócio, 11 premiações no âmbito nacional e internacional, e diversos projetos de escalas diversas também. Ele tem essa experiência toda e, especialmente, um dos últimos projetos, Dudu, que você entregou foi o Museu do Ipiranga, um projeto de restauro do complexo todo do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Então, uma vasta experiência em projetos de arquitetura, de intervenção em bens tombados e também de projetos urbanos. Tá? Dudu, seja bem-vindo, muito obrigada. Eu agradeço essa sua disponibilidade de sair de lá, de São Paulo, e vir até nós. Essas pontes que a gente tem estabelecido têm sido muito importantes para nós, de maneira que nutre, né, uma possibilidade de diálogo. Estamos aqui no interior profundo, né? A gente quer estreitar essas pontes. Obrigada por ter vindo e aceito esse convite. Obrigado, Cris. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês, terem vindo aqui nessa noite violenta. E aos professores aqui, a Cris, o convite. É um prazer estar aqui. Eu queria dividir com vocês um pouco desse processo, desse projeto aqui, que é o Museu do Ipiranga. Foi um projeto que a gente começou em 2017 com um concurso. Foi um concurso público nacional feito pela Universidade de São Paulo, que o Museu do Ipiranga
é curado pela universidade, né? Ele é tratado pela universidade. E a gente ganhou esse concurso e começou o projeto em 2018. Eu queria falar um pouco sobre esse processo, porque entre projeto e obra tem uma série de questões que dizem respeito ao tempo, que é um pouco que eu queria falar a partir desse foco, assim, do tempo nas construções, né? E aí, para falar dessa questão do tempo, eu queria... a ideia, inclusive, é não falar muito tempo. Assim, a gente vai falar 50 minutos, mais ou menos, qualquer coisa vocês me avisam. Não, eu queria começar mostrando essa foto, que é de um fotógrafo alemão chamado Michael Vezeli. Ele esteve expondo na Bienal de São Paulo nos anos 2000, essa série aí, e ele fotografou a cidade de Berlim. E vocês sabem que Berlim é uma cidade super emblemática do ponto de vista da passagem do tempo, da história, né? Tudo que ela carrega de drama da história do século XX. A Berlim que ficou dividida durante pós-guerra e depois se reunificou. E o Michael Vezeli, ele retratou esse momento da reunificação, só que vocês sabem que a câmera fica assim, tipo, um milésimo, centésimo de segundo, sei lá, aberta, como é que chama? O obturador da câmera. E ele montou lá uma câmera que consegue ficar aberta tipo 3 anos. E aí fez um filme capaz de receber essa luz durante esse tempo e deixou ali a câmera aberta durante os anos da reconstrução de um lugar muito emblemático de Berlim, que é Potsdamer Platz, que era uma praça super movimentada antes da guerra, que representava toda aquela força cultural do Berlim antes do nazismo, né? E que foi totalmente devassada pela guerra e ficou no meio da área de terra de ninguém lá, entre Berlim Oriental e Ocidental. E aí, quando reunificou a Alemanha, teve um projeto do Enzo Piano, né, de reconstrução de Potsdamer Platz. Durante essa obra, o Vezeli deixou ali a câmera dele aberta. E é bonito, eu acho, essa foto, que ela representa um pouco para mim uma das coisas que mais me interessa na arquitetura, que é o fato dela poder ser uma espécie de matéria do tempo cristalizado, né? Assim, se você, qualquer obra que a gente faça de arquitetura, ela dialoga com as pré-existências, com aquilo que veio antes, e ela vai ficar durante um bom tempo. E então ela vai dialogar com as gerações futuras. E para quem opera assim numa obra que tem um peso cultural e social, como no caso desse museu do Ipiranga que eu vou mostrar, essa condensação de tempo ela é ainda mais densa, né? Porque tem um significado ali guardado naquela construção, e uma das nossas atribuições, assim como arquiteto e restaurador, é poder transmitir essa matéria salvaguardada para o futuro, né? E ao mesmo tempo tudo aquilo que a gente faz dialoga com quem já passou por ali. E eu gosto dessa foto que ela mostra esses tempos, justamente. Vocês veem que aqui tem um prédio sendo feito, né? Tá vendo? E lá tem a cidade que já estava, os prédios da Berlim Oriental. E tem esse texto, eu juro que é o único texto que vai ter hoje, mas eu não vou ler assim. Vocês querem que eu leia? Vou ler. Na cidade, o tempo torna-se visível. O tempo desafia o tempo choca-se com o tempo. Os hábitos e os valores passam além do grupo vivente, assinalando com diferentes estratos de tempo o caráter de qualquer geração. Por força da diversidade da sua estrutura temporal, a cidade furta-se em parte à tirania de um presente único e à monotonia de um futuro que consiste em repetir apenas uma única batida ouvida do passado. Eu acho bonito esse texto, né? Assim, a ideia de que o tempo choca-se com o tempo é um pouco isso, que nós estamos trabalhando com essas camadas de tempo na cidade, e ao mesmo tempo ele estava escrevendo isso um pouco como um manifesto contra o urbanismo moderno, que era essa tirania do tempo presente, sabe? A ideia de que as cidades deveriam ser feitas inteiramente do zero. Estava defendendo a cidade historicamente constituída, que é, sei lá, para nós um valor, né? E aí, para falar disso, antes da gente começar a falar do Museu do Ipiranga, eu só queria falar, já que nós falamos da Escola da Cidade, ela é esse ponto rosa que está aqui, ó, e não à toa, ela chama Escola da Cidade porque ela está aqui, no centro da cidade de São Paulo.
e num lugar que talvez represente, eu acho, da forma mais interessante, essa convivialidade, esse convívio entre tempos mesmo, de arquiteturas que são capazes de sustentar um uso público muito intenso, né? Esse daqui é o edifício Copan, que tem 1.100 apartamentos de vários tamanhos e que tem um térreo que é super aberto para a cidade, você consegue percorrer. E se você vai andando pelas ruas que estão lá para trás, aqui eu moro aqui e eu trabalho lá, é por isso que eu também queria mostrar. Não, mas aqui assim, você vai andando por aqui para trás, ó, você consegue percorrer por dentro das quadras, né? São as galerias comerciais, mas é com a mudança do programa, porque isso foi feito desde os anos 40, 50, 60 e muito mudou dos programas, né? Por exemplo, o escritório aqui onde deveria ser uma loja, mas é um escritório agora. Então, são prédios que conseguiram sustentar a vida urbana mesmo com a mudança dos programas, né? E ao mesmo tempo, eles foram desenhados, a maioria deles, no momento em que a arquitetura moderna, o urbanismo moderno estava defendendo a reconstrução das cidades do zero. E essa arquitetura teve que mediar, teve que ser incorporada aos lotes que são desde o século XIX, estão aí, né? Pelo menos, são lotes, na verdade, de uma matriz colonial da cidade de São Paulo. Tem uma arquitetura que é toda assim torta, tá vendo? O Copan é todo torto por causa disso, esses predinhos das galerias, a Galeria do Rock, a Galeria Nova Barão, eles têm uma dimensão, a princípio, irracional, mas é porque elas estão, na verdade, lidando com uma pré-existência ali, que é o próprio tecido urbano ao qual elas tiveram que se adaptar. E essa permanência do tempo passado nos prédios contemporâneos é algo que eu acho que enriquece essa... Talvez os arquitetos não tenham gostado de projetar assim, uma coisa tão torta, mas isso levou a umas soluções arquitetônicas que eu acho que são mais ricas se a gente pensar no valor do tempo, né? E aí, para falar do Museu do Ipiranga a partir dessa perspectiva, porque numa intervenção como essa que eu vou mostrar, necessariamente no restauro, a gente tem que intervir mesmo no edifício, nas pré-existências, naquilo que ele tem, digamos, de mais permanente, temos que intervir até para ajudar a preservar ele para o futuro. E essas intervenções, ao meu ver, devem ser feitas de maneira a permitir a coexistência das camadas de tempo. É como se a gente pudesse fazer com que o prédio ficasse todo transparente e todos os momentos históricos dele pudessem se ver simultaneamente. E aí o que é arquitetura contemporânea, tipo assim, o que a gente faz agora, não deve ter um valor maior do que as pré-existências. Elas deviam estar todas meio equivalentes ali, como se nessa transparência a gente conseguisse de repente ver o valor da arquitetura contemporânea como algo que é concomitante com os outros tempos históricos, né? E nesse prédio esse tema é interessante porque assim, vocês veem, essa é uma pintura de quando ele foi feito, mais ou menos no finalzinho do século XIX, num lugar que era fora da cidade de São Paulo, justamente aquele ponto próximo do Riacho do Ipiranga, onde teria sido proclamada a independência do Brasil, e ele foi construído como um edifício monumento, ou seja, ele é um marco numa paisagem, num território, para celebrar o evento histórico, mas ele não tinha um programa, não foi feito para ser museu. E a ampliação que nós fizemos junto com o restauro foi feita justamente para poder construir os espaços que um museu contemporâneo requer, porque esse museu se tornou uma coisa muito popular, muito visitada, é um dos museus mais visitados do Brasil, em número de gente, assim, e ele não tinha espaço para acolher o público, porque ele não era feito para ser visitado nessa escala. Então a Universidade de São Paulo, em 2017, montou esse concurso para poder, além de restaurar o prédio, poder, digamos, prover ele dos espaços necessários para acolher esse grande público, né? E aqui essa planta que mostra o momento em que ele foi implantado nas proximidades ali do córrego do Ipiranga, no caminho de Santos para São Paulo, né? Um lugar que era de fato assim, uma área rural, no topo da colina, mais próximo ao córrego do Ipiranga,
justamente para marcar essa paisagem de uma cota alta. E aí, ao longo do século XX, esse espaço, esse topo de colina foi se constituindo como um grande eixo urbano, um parque super importante, super apropriado pela população do bairro. E existe um monumento que foi construído no primeiro centenário e uma série de terraceamentos que foram sendo feitos aqui para ganhar perspectiva urbana até uma avenida que vai assim, uns 3, 4 quilômetros lá para frente. E, portanto, assim, a nossa compreensão na hora de fazer o projeto do concurso, esse é um desenho do concurso, foi de que esse prédio tinha que ser olhado de fora para dentro. É por isso que esse é um desenho apresentado no concurso, né? Porque ao restaurar o Museu do Ipiranga, a gente entendia que era primeiro importante entender o que ele tem que ser, o que dele deveria ser preservado, né? E, sobretudo, essa relação com a paisagem circundante, tipo ele, topo da colina, sozinho ali, deveria ser um valor a ser preservado, né? Mesmo com a demanda da USP de duplicar a área do museu, porque para receber o público, fazer as infraestruturas necessárias, a parte do educativo, pesquisa, tudo isso estava ampliar muito. Então, a gente partiu dessa premissa de que o prédio deveria ser preservado com essa qualidade assim, volumétrica. Essa é uma foto tirada, eu acho legal, só que ela foi tirada mais ou menos na época da inauguração, antes do terraceamento, que eu vou mostrar depois. Então, era o topo da colina meio como estava, e vocês veem que nessa foto, as pessoas estão posando aqui, mas tem um pessoalzinho debruçado ali, vocês estão vendo? Só que essa torre central, vocês estão vendo que essas janelas aqui são vazadas? Ó? Ela é tipo um cenário, assim, é uma platibanda feita na altura do torreão para marcar essa paisagem, justamente para uma composição volumétrica, como se fazia lá no século XIX. Mas era um lugar que não se frequentava, mas as pessoas ali amuletadas no topo dessa torre mostram como era interessante a vista a partir desse topo de colina. Então, nessa relação com a paisagem, que a gente achou que era a coisa mais importante para ser preservada no Museu do Ipiranga, um dos pontos é a paisagem vista a partir do museu. O outro é a paisagem vista de longe, o museu visto coroando aquela colina na paisagem. Então, isso que a gente chama de céu é a relação que esse edifício permite para as pessoas que estão dentro dele com relação ao céu, o skyline da cidade de São Paulo. E essa é mais ou menos a vista que a gente tem, mas vocês veem que essa torre central, ela não era ocupada, né? Então, daqui de cima se tem uma vista meio que inteira da cidade até o norte, ele é a borda norte da cidade, onde termina quase toda ela, porque agora ela continua lá para trás, mas o limite norte da cidade é a Serra da Cantareira. Então a gente consegue ver um horizonte que não é comum na cidade de São Paulo a partir dessa torre. Ficou melhor agora, né? Fiz assim, dá para ouvir bem? E outra relação que a gente queria potencializar, além do céu, é chão, que aqui diz respeito ao uso público que esse museu sempre teve como um lugar cívico, assim, de celebração, mas também como um lugar relacionado ao parque, assim, o caráter popular do museu mesmo, como uma coisa que potencialmente poderia ser mais explorada, a relação do museu com o parque. Só que para isso, a gente entendeu que seria importante intervir nessa parte aqui, porque, como eu falei antes, nos anos 20 do século XX, no primeiro centenário da independência, fizeram várias obras de terraceamento para ampliar a perspectiva do museu a partir de uma cota distante, assim, e criaram esse muro de arrimo, de pedra, que é super bem construído, interessante, mas que ele apartou o museu daquele chão que eu mostrei. Ele dividiu o parque em dois, vocês estão vendo? Então esse que eles chamam de jardim francês, que é uma espécie de parterre, que é um desenho com esse estilo francês, ele tinha muito pouca conexão com o embasamento do museu, com essa esplanada, por causa desse terraceamento, né?
Então a gente entendeu que ao prover essa área nova que a gente ia necessariamente ter que construir para atender o programa lá de acolhimento do público, a gente propôs que esse muro fosse parcialmente... Deixa eu tentar mexer aqui, porque acho que deu um pau no... Pronto, melhorou. Que esse muro fosse parcialmente aberto, para criar o endereço novo do museu. Então a ideia é construir todo o volume construído necessário, né? Abaixo da cota daquela esplanada, como se a gente fosse manter ela onde estava. Na verdade teve que destruir e reconstruir. E fazer com que os elementos que identificam o endereço do museu no parque fossem rasgos nesse muro. E aí, do ponto de vista da relação do prédio com a paisagem, a gente achou que tudo que a arquitetura contemporânea fosse fazer aí, fosse intervir nesse lugar, deveria ser feito por meio da subtração da matéria, e não da adição. Então, essa subtração, ela aparece aqui, ó, o rasgo central, que é uma janela nova que estabelece uma relação desse espaço novo que está construído lá embaixo, com o parque, as portas de entrada e uma clarabóia, que é um rasgo aqui horizontal, ó, que tem uns 110 metros de extensão, mas que só aparece meio à noite, assim, quando liga a luz lá embaixo, mas que esse rasgo também mostra a existência de uma vida lá embaixo, nova, que não existia, né? Depois a gente vê outras intervenções que a gente teve que fazer na cobertura do prédio, que é para poder vincular os andares das torres, porque vocês veem que o prédio tinha essa composição, né, de uma torre central, que não era antes ocupada, duas torres laterais, e esse terceiro andar das torres, ó, ele não era conectado. Você tinha que, assim, descer um andar, subir de novo. A vida do pessoal que trabalhava lá era meio chata. Tinha gente que andava aqui por cima da cobertura. Então a gente fez umas intervençõezinhas para dotar esse andar de uma galeria contínua aqui. E a ideia aqui, nesse caso, é usar a mesma matéria que está lá, porque no restauro, aliás, eu acho que para nós vai ser cada vez mais assim, que a gente vai trabalhar muito com as pré-existências, né? A gente já concluiu que não dá mais para sair demolindo a cidade inteira, reconstruir tudo, então você constrói sobre construído. Não precisa ser um prédio tombado necessariamente, é qualquer prédio, certo? E ao fazer isso, uma das coisas que eu acho mais interessantes é aproveitar a matéria que está lá. Então, nesse caso, essa cobertura que é de cobre, é o cobre que estava lá já, readaptado e incorporado, junto com outras folhas novas de cobre, onde precisou trocar, mas é uma remodelação da mesma cobertura para prover uma circulação direta, assim. E por último, um outro elemento que está aqui, ó, que é o mirante, ou seja, construir de fato a possibilidade do pessoal chegar lá sem ficar andando em cima da mureta, né? E essa é uma maquete que resume a intervenção nova, fora a questão toda do restauro, que foi feito lá dentro do prédio, né? Então, primeiro uma escavação naquela esplanada para construir esse vazio aqui, ó, que é o espaço de acolhimento do museu. E aí isso para nós deveria funcionar como uma espécie de soleira gorda, soleira inchada, assim. Quem falava sobre soleira inchada era aquele filósofo Walter Benjamin. Não sei se vocês já viram esse cara, que é um filósofo incrível, assim. E ele escreve sobre esses espaços de transição. E ele fala que em alemão o termo soleira, Cashwellen, pode ser entendido como espessamento, inchamento, e ele diz respeito a esse espaço intermediário entre dois estados ou dois lugares diferentes. Porque a soleira, nesse caso, é um espaço muito significativo, porque ele comunica parque e museu, sendo que museu, em geral, para nós, tende a ser um espaço que afasta um pouco as pessoas, o grande público, sabe? O pessoal fica um pouco intimidado. Então, soleira significa você construir um espaço que é museu, mas ao mesmo tempo também é parque. Ele está entre as coisas. E eu acho um pouco isso que o Benjamin se referia, né? Ou muito mais que isso, mas aqui poderia ser isso.
E então esse espaço foi pensado para ser um lugar acolhedor, é o mesmo piso que está lá no parque que entra, as pessoas não pagam ingresso para ficar aqui, tem um teatro, cinema, auditório aqui pensado até para funcionar meio independente, podia funcionar em sessões noturnas. E nesse canto aqui, a gente propôs colocar todas as salas de aula e pesquisa do museu, porque esse museu, todo museu é assim, mas esse aqui, que é o Museu da Universidade, ele tem muito curso de pós-graduação, né, curso de formação, e as salas de aula a gente entendeu que deviam estar muito presentes para quem entrasse, assim, como umas vitrines, né? Então tem um vidro acústico aqui que deixa ver o que está acontecendo para quem entra. Né? E depois uma questão importante que era como, a partir dessa cota, chegar... Esse aqui, deu para entender aqui, né? Esse aqui era o museu antigo, a parte antiga do museu, né? Então, através de umas galerias aqui, escadas rolantes, a gente chega num lugar onde todo mundo sempre chegou. Porque, já que o museu tem um novo endereço, é preciso chegar onde se chegava antes, né? E, por último, essa intervenção que a gente propôs lá na parte de trás do museu, dentro do prédio, para colocar as infraestruturas lá de incêndio, escada de incêndio, sanitários, elevadores, para, por fim, chegar num lugar que permite que as pessoas vejam a paisagem a partir dessa cota. Aí isso aparece nesses desenhos, né? O acolhimento, as salas de aula, as infraestruturas. Aqui tem uma coisa importante para a gente que, quando estuda a questão da infraestrutura, que é como você provê o prédio antigo das infraestruturas contemporâneas, tipo rede de lógica, elétrica, etc. Então passa no porão do museu uns dutos assim, e eles vão arvorando por umas prumadas verticais, e depois amarram tudo lá em cima de novo na cobertura. Esse elemento, que é o elemento importante da conexão, que passa meio que na lateral dessa fundação, ó, desse frontão central, e por duas escadas rolantes chega no lugar que era o saguão de chegada da entrada do museu, a torre, o mirante, e aquela intervenção que eu mencionei na cobertura, né, que é um redesenho do perfil para poder, dentro da cobertura existente, sem aparecer muito, né, poder fazer essa conexão. Aí tem as plantas que mostram essa organização, a sala nova de exposições, a parte do educativo, reserva técnica, temporária, café, essas coisas. Aqui eu só queria mostrar uma coisa que foi importante, que é isso, é o momento em que a intervenção toca o museu. Percebe que aqui é a projeção do museu, que está numa cota 8 metros acima, e lá é uma intervenção que foi bastante difícil de fazer, que é uma vala escavada, assim, ó, entre as fundações do museu, para a gente poder chegar na cota baixa e inserir as escadas rolantes. Depois tem um túnel aqui para chegar no elevadorzinho. E essas são umas fotos da coisa sendo feita, né? Essas eram aquelas noites que a gente ficava sem dormir, porque é tenso, né? Porque isso aqui é um muro de arrimo atirantado, uma cortina atirantada, os tirantes estão lá, no interior da terra, embaixo do museu, faz a ancoragem, puxa. E aqui, ó, é o tardós do muro de arrimo. Lembra que eu mostrei o muro de pedra? Aqui o tardós são as costas do muro, que são muito bonitas, feitas de tijolo, assim. E a gente quis que essa camada de tempo fosse também permanente, persistisse junto com a camada contemporânea, né? Aqui tem uma coisa, para quem gosta de restauro, teve uma coisa importante, que foi assim, 2 horas, esse foi o tempo dessa obra, foi muito curto. A gente fez o projeto em um ano e pouco, muito corrido, porque em geral tem que ser mais, assim, tem que você poder fazer detalhamento. E a obra foi 2 anos e meio, na pandemia, foi uma coisa assim bem dramática para fazer, porque também era obra de restauro e obra de infraestrutura, escavação, as duas juntas ao mesmo tempo. É uma que não se dá muito bem com a outra, restauro e escavação, por exemplo, não recomendo, mas nesse caso precisava ficar pronto, né, para 2022, que era a celebração dos 200 anos lá da independência. E aqui, eu acho essa foto interessante porque ela mostra a ideia
da porta que a gente queria, ou seja, esse lugar que não existia, escavamos, abrimos uma porta e agora vai dar para entrar, né? Aqui tem um erro, na verdade, pessoal, porque a gente projetou isso para não ter que desmontar essa balaustrada, porque ela é uma balaustrada super bem feita, muito bem aparelhada, então a gente projetou de uma maneira que dava para fazer essa porta só desmontando essas pedras, só que a gente esqueceu que precisava entrar o caminhão, sabe? Tipo, para tirar a terra. Então aí teve que fazer a anastilose, que é essa numeração, tira, depois recompõe, e para fazer isso, que é a entrada do museu, aquela janela, e esse lugar que eu falei que deveria ser um lugar assim, um pouco menos formal do que o museu, certo? Um pouco menos suntuoso do que aquela arquitetura que vocês conhecem, que é muito, sei lá, representativa de uma certa elite, né, cultural. E então aqui esse piso é o piso da mosaico português que está lá, só que a gente pediu para lixar. E aí tem uma coisa sobre essa coisa que a matéria, esse tema de que a matéria tem que ser reaproveitada. Naquele momento que estava construindo isso, a cidade de São Paulo estava se desfazendo dos seus pisos de calçadas de mosaico português, porque tem gente que acha que não funciona bem para cadeira de rodas, enfim, é uma questão polêmica, mas ia jogar fora aquilo tudo. A gente falou, não, traz para cá, porque o chão de São Paulo está aí, nesse saguão, então ele é tudo mesclado, tem mistura assim, de pedra, mas eu acho isso muito bom, que tem pedras aqui que estavam no Anhangabaú, eu acho muito assim, representativo, né, de um museu como esse. E essa janela, como eu falei, recupera a relação desse lugar que é um subsolo, esse lugar roubado do chão, com o parque. E aqui tem uma coisa importante que é uma clarabóia que eu mencionei, que é o raso. Para quem está lá em cima, passa em cima, tipo o metrô, passa numa grade. Mas aqui tem uma ventilação permanente, então o ar passa pela fonte que tem ali. A gente pediu, a gente teve que fazer o projeto da fonte também, né? E no projeto da fonte a gente pediu para o pessoal colocar aquelas espirais que o pessoal gosta, assim, que fica girando, mas é porque ela cria uma espécie de, ela borrifa o ar. E aí esse ar entra, tem um vento predominante, ele entra borrifado, sai por ali e refresca esse lugar, porque se ele tivesse ar-condicionado, ele ia ter porta fechada, e aí não seria a soleira que eu mencionei, né? E também esse concreto, a gente pediu para, especificou, né, uma pigmentação com óxido de ferro, que é uma coisa assim, meio cor de ferrugem, para poder retomar um pouco essa cor da lama que saiu dali, porque a gente achou que era importante que, de alguma maneira, o público se desse conta de que ele estava andando num lugar roubado do chão, né? E esse lugar tem um pouco esse clima de ainda meio dentro e fora. Esse muro é a camada pré-existente do muro que estava lá, só foi lixado aqui para ninguém ralar a bunda, né? Mas é o muro que estava lá, essa é uma viga que sustenta essa parte da murada. E assim o museu comunica a existência desse endereço para quem está fora, né? Aí essa viga, do ponto de vista da execução, foi um ponto interessante assim, de mostrar, porque a gente achava que era importante ter a viga inteira lá, tem 30 e tantos metros de vão, mas que ela é capaz de sustentar um muro de pedra sem tirar a pedra que estava lá. Aqui foi possível fazer, porque o caminhão não precisava passar em todo lugar. Então isso foi feito assim, essa viga é protendida, depois que ela é protegida, ela passou por aquela fase de primeira deformação. Depois que ela passou pela primeira deformação, essas pedras que estavam lá foram pinadas na viga com os pinos de aço. E depois das pedras terem transferido a carga delas para cá, a obra começou a sacar fora os blocos que estavam. De repente, de um dia para o outro, apareceu uma luz assim. E quem calculou isso foi a Heloísa Maringoni, que é uma engenheira extraordinária, trabalhou com a gente nessa obra e outras também. E outra engenheira da obra, as duas mulheres da obra, que são as figuras mais importantes
eu acho, engenheiras. A Heloísa Maringoni e a Cida Sulkef, que era engenheira responsável da construtora. E isso daqui é como foi necessário fazer as fundações daquela viga. Vocês veem a murada lá atrás. Esse é o pilar, essa é a forma da viga, esses são os cabos de proteção. E foi assim montada a viga, de repente abriram assim e brotou uma luz lá de dentro. Isso foi bem legal com o processo. E aí a gente fez questão de fazer aparecer a fundo da pedra. Porque assim, aí o pessoal chegava e falava, então vamos revestir aqui. Não, mas isso é para mostrar que essa pedra não era aparelhada, porque ela estava montada. Então essas coisas são coisas também de uma vida da obra, né? Aqui tem uma coisa que eu acho que é importante para uma obra de restauro, mas para a pré-existência, que é a coisa só se dá na obra. Uma coisa é projetar, outra coisa é estar lá e todo dia ver, porque surgem fatos novos. Então, eu acho que, na minha opinião, é um dos momentos mais legais quando a arquitetura realmente acontece, é no canteiro mesmo, né? E que as soluções foram sendo dadas assim, a partir daquilo que a gente encontrou, o perfil da pedra que reveste, que é muito interessante, que a gente fez questão de manter, como tratar os materiais, ou seja, é isso que eu estava falando aqui, esse perfil, né? Muito legal. Como fazer com que as pré-existências convivam em camadas com aquilo que está vindo de novo, né? Como não obliterar essa história passada. Aí tem um cara que chama Julian Harap, que é um arquiteto inglês, que fez a restauro daquele projeto de Berlim, que é o Mais Museu. É um cara incrível que faz isso. Então você está andando no museu, tem uns buracos de bala, assim, que são da época da ocupação soviética, para eliminar os nazistas. Isso está lá ainda como uma camada da história do Museu de Berlim. E essa clarabóia que eu mencionei, para fazer o ar sair, né, e fazer o contraponto, e como ela aparece ali. Que horas são? E aí esses espaços, né, novos também, a forma como eles se apresentam assim para quem está lá embaixo. Aqui tem uma coisa da matéria que eu mencionei, porque vocês estão vendo esse piso que é todo mesclado. Na verdade, para construir aquela torre lá atrás do museu, dentro do museu, a gente teve que desmontar algumas treliças de madeira centenárias, peroba rosa, argelino. Então a gente pediu para ir trabalhando essa madeira para usar nesses pisos novos, em peças estruturais novas. Então esse é o piso, é a madeira que sempre esteve lá, né, e permanece lá. Isso que vocês estão vendo, pessoal, outro dia me perguntaram se isso era decorativo, tipo assim, os quadradinhos, mas é porque isso aqui são as cabeças de proteção do muro de arrimo, né? Se você abre essa tampinha, lá atrás tem aquele diamante que protege o tirante. Essa é a sala de exposição nova. Aí tem uma questão importante nesse caso, porque a gente defendeu que o museu não tivesse ar-condicionado. Não tem, não, para a parte velha não tem. Isso é uma discussão importante, porque os museus brasileiros não devem necessariamente seguir os mesmos protocolos que os museus europeus, estadunidenses, porque nem sempre a gente consegue, inclusive, manter esse equipamento ou intervir no prédio para fazer. Então, existe uma arquiteta chamada Cláudia Carvalho, do Rio de Janeiro, que ela defende muito essa ideia de que nos museus a gente tem que mediar o uso excessivo, né, de climatização, controle de umidade, e ela trabalhou com a gente aqui. Então a gente construiu 2 novas salas de exposição que tem tudo isso, que as exposições internacionais têm que ter, que é controle de umidade, temperatura, etc., na parte nova. E na parte antiga a gente não fez nenhuma intervenção mais agressiva do ponto de vista do clima, e só fez intervenções para melhorar o conforto ambiental e o arejamento do prédio, né? Então essa é uma sala que tem tudo aquilo que precisa ter para receber exposições internacionais e tal, e ela se comunica com aquele auditório por aqui também, dá para fazer um circuito aí.
Depois, para chegar no museu, né, como eu mencionei, as valas que chegam no lugar onde sempre se chegou, que são esse momento em que as construções se tocam, a pessoa passa, aqui a pessoa precisa ter ingresso só para passar aqui. Essa é uma das salas de exposição que é pensada como uma espécie de acolhimento prévio, até para ressignificar, porque esse museu foi construído no final do século XIX, depois ele ganhou uma exposição nos anos 20, que era muito, digamos, com um viés que para nós hoje é completamente equivocado do ponto de vista histórico, político, da ideia de que os bandeirantes paulistas são os heróis da nação, etc. Então isso precisa ser, de alguma maneira, mediado, né? Então uma das funções do museu é mediar mesmo com a população, e essa sala é pensada para isso, antes de entrar, e aí a pessoa percorre aqui, pega uma escada rolante para chegar lá no saguão original, e esse é o ponto que os prédios se tocam, né? Esse lugar aqui, ó, vocês estão vendo que tem duas rampas, era um lugar que já tinha um acesso meio de carruagem, assim, então já era um lugar de passagem. Por isso a gente achou que era interessante, tinha uma rua interna aqui. A gente achou que era interessante fazer as escadas rolantes onde passavam as carruagens antes, né? E elas chegam bem no ponto central da escada monumental que dá acesso. Esse é o quadro Independência ou Morte, né? Ele tem esse ritual, chega nesse lugar, tem os bandeirantes ali, passa por essa escada, vê o Dom Pedro e chega no quadro Independência ou Morte. Tem um ritual, e a gente, de alguma maneira, preservou esse ritual que se dá nesse percurso. Passa pela vala, aí a vala tem um lugar de respiro, mais em penumbra, assim, mais em silêncio, né? E aí atravessa essa camada temporal onde aparecem esses alicerces. Esse ponto aqui foi o ponto em que foi necessário romper os alicerces do museu. São incríveis, são esses matacões de pedra aqui, ó. E onde a gente rompeu, a gente inseriu esse quadro metálico que refaz o travamento da fundação. E esse é o momento da obra lá, que também a gente ficou um tempo sem dormir, porque é a vala escavada embaixo do prédio. Esses são os tirantes. E aí foi inserido nesses... Tem 2,80 metros de largura, uma vala, tipo uma trincheira. E aí quebrou ali, né, para fazer passar, escada rolante. E esse é um momento que eu acho que para a obra é um momento muito rico, porque tem essas camadas todas convivendo, né? Ó, esses são os alicerces originais, esse é o muro novo. E aí o muro foi feito, o muro de arrimo, foi feito com concreto projetado, porque também tem, no tempo da obra, ou nesse estado de improviso necessário para intervir numa construção pré-existente, era muito mais rápido fazer o concreto, em vez de moldado em loco, com forma, projetado, igual faz em rodovias. E aí a gente mediou, achou que daria para fazer, contanto que a gente passasse uma régua para poder organizar um pouco aquela coisa que fica muito áspera quando se projeta, né? O fato dele ser pigmentado, para nós, a gente achou que era interessante porque ele parece um pouco a terra que estava lá. E aí, para mim, do ponto de vista do tempo da obra, eu acho que esse ato aqui necessário para poder resolver um pouco o jeito que esse concreto estava colocado lá, que a gente especificou, vamos passar uma régua de sarrafo para organizar isso aí, porque vai ficar ruim. E aí isso fez com que esses instantes em que a pessoa passava o sarrafo ficassem também impressos no tempo da obra, né? Ou seja, essa ação da pessoa organizando aquele lugar para ele ficar menos áspero, ficou ali como a mão do operário permanente nessa parede. E esse tempo também a gente achou que era importante estar impresso, né? Então quem passa aqui vê esse desenho que foi feito com a régua, tipo ali, aqui, tudo isso. Esse é o túnel para acessar o elevador, o percurso de chegada, e a hora que chega no saguão original, tudo que tem amarelo aqui é novo, né? O elevador, a altura está lá embaixo, as escadas rolantes.
Isso chega assim, meio que naquele percurso. Essa clarabóia traz luz, daqui é norte, né, traz luz para essa figura do Dom Pedro. E por fim se chega a esse lugar de independência ou morte. Então completa esse percurso, mas depois continua lá para cima. Aqui foi o que eu mencionei de algumas intervenções contemporâneas para fazer o prédio respirar, porque o prédio é muito eficiente do ponto de vista climático, mas ele precisava ter mais respiro, né? Então a gente fez umas intervenções nos caixilhos originais para poder dotar eles de ventilação permanente, mas por trás tem uma telinha para não entrar bicho e tal. E isso fez com que o clima do museu ficasse super equilibrado, assim, bastante de ar-condicionado e tal. E aqui também tem esse vidro, ele é deslocado para frente, tem umas formas de fazer com que o ar penetre. E aqui está aqui, né, o vidro inteiro que passa por fora, então o ar passa aqui por dentro. Quem olha por fora pensa que isso aqui é um monte de vidrinho, mas na verdade é um vidro só. Isso faz o prédio respirar. Então tem uma série de soluções assim feitas para... são meio discretas, mas fazem com que o prédio tenha um clima totalmente diferente. Essa é a torre de circulação vertical lá atrás. E algumas intervenções foram feitas nessas varandas. Tem uma coisa que é muito bonita, que o museu não tem porta, né? Do ponto de vista do restauro, foi polêmica essa decisão, porque o prédio é monocromático. Se você for lá hoje, ele é todo dessa cor aí. Mas quando a gente chegou, ele estava todo emperectado, assim, cheio de filete, friso, pinturas meio palacianas, e a gente fez prospecções pictóricas e todo o trabalho iconográfico para perceber que o prédio não tinha dentro e fora, ele é inteiro uma coisa só. Porque se uma pomba entrasse aqui, ela ia pousar lá na cabeça do Dom Pedro, porque não tinha porta no museu. É um monumento, né? Então a gente colocou umas telinhas lá fora, mas não fechou isso. A gente instalou uns toldos para proteger do sol excessivo e fez uma drenagem nova aqui. E com isso conseguiu fazer sem ter que colocar vidro, essas coisas. Depois a drenagem tem um detalhe para poder jogar água para fora, algumas coisas assim. Depois aqui dentro tem os percursos novos e essa escada que é muito interessante, que foi incorporada assim como rota de fuga também. Então tem essa escada nova e aquelas outras. Para isso foi necessário fazer um reforço estrutural. Isso que vocês veem, esses cabos aí, são novos. A gente teve até que ir atrás de Santa Catarina, o pessoal que fabrica tensor para barco, sabe? Para poder fazer de um jeito bonito esse cabo, a ancoragem desse cabo. E tem um detalhe para fazer ele instalado assim na madeira. Depois tem as infraestruturas, como eu falei, ó, aquelas lá do porão vão arvorando. Tem os chaves, que são esses rasgos na alvenaria, com as placas mostrando que é novo. Esses umbrais que marcam a transição das paredes onde a gente demoliu para fazer o percurso. E, por fim, essa torre de infraestruturas que, de repente, ela aparece lá no topo, porque ela chega num lugar que não era acessível antes, né? Para construir ela, a gente foi desmontando os pisos e tal, foi abrindo esses vazios, e instalou, por fim, as máquinas, e isso aparece lá como um único elemento novo, lá atrás, bem discreto, e aí dentro a gente achou que não devia ser nada discreto, pintar assim. Mas tem uma coisa interessante que esse piso é todo perfurado, então quem passa aqui meio que vê que está lá em cima. E essa intervenção que liga tudo no terceiro andar, e essa viga que foi feita lá no canteiro, instalada assim aqui em cima, para poder tornar habitável esse lugar que não existia. Então, essas intervenções aqui foram feitas para que o avesso do museu, porque essa arquitetura do século XIX, ela é muito técnica, muito bem feita, mas ela não é nem invisível. A parte mais legal dela, que são os grandes arcos de tijolo, treliças de madeira lavrada, nada disso era para ser visto, isso era só para viabilizar aquela coisa mais cenográfica da arquitetura eclética. Então a gente fez o público poder andar por ali, né? Então essas são as novas, tudo que tem amarelo aqui são as novas conexões.
Isso aparece aqui, ó, o telhado que eu mencionei, que essa é uma metálica. Isso foi instalado em cima da estrutura existente, não tem fundação nova, é tipo uma coisa levinha, apoiada lá em cima, que é isso aqui, ó, e aí o público pode passar por ali, tá vendo? Isso já é sala expositiva, banco. Aqui também não tem janela, é uma telinha para ventilar, tem janela só de um lado. E esse é o cobre que foi meio reconfigurado, aqui ele é novo, mas lá ele é antigo. Essa passagem central, ela era isso, ó. Então a gente fez uma intervenção estrutural para tirar esses travamentos e fazer com que esse lugar fosse frequentável. Para isso tem uma intervenção da Heloísa Maringoni, que são essas vigas Vierendel, nessa quadro Vierendel, que é aquele quadro que não requer a diagonal, e ele consegue travar a estrutura existente e passar pelo meio dele. Então esse é o piso das madeiras que foram aproveitadas e tal, e de repente você está nesse ambiente que é meio piranesi, sabe? Piranesi, esses espaços do cárcere, você vê gente lá em cima, você tem umas vistas meio entrecruzadas aqui, ó, das madeiras existentes, que é o que acontece aqui, você vê o cara ali. Uma atmosfera aqui meio de bastidor que eu acho que é bem legal. Você chega nessa cota, atravessa, tem uma antessala e um mirante. Então, ó, o elevador vai lá fora do museu, passa pela fachada, e aqui tem essa questão da mediação do novo com o velho, né, como fazer os umbrais, as passagens. A viga que foi montada e instalada ali, ela é assim, ó, porque a gente conseguiu colocá-la sem tirar o telhado, né? Entendeu? Pôs ela, depois cobriu e depois desmontou o telhado. Porque imagina chover no quadro, tá? Não pode. Então, esse telhado saiu depois que essa viga estava lá, né? Então, isso foi coberto. Esse pavilhãozinho a gente fez sem tocar as paredes, para também ter essa noção de que é uma coisa meio... É um lugar que era uma platibanda, ter um pouco esse frescor de um lugar não propriamente ocupado, e ao mesmo tempo ver essas estruturas super bonitas do século XIX, né? Cobertas agora pela essa nova cobertura, o acesso ao mirante, a camada de tempo das paredes como elas estavam, são paredes externas, então sem precisar pintar tudo, só deixando como está. O arco de tijolo, que é super bonito, tem 30 metros de vão, um tijolo super abatido assim, e o acesso ao mirante no final. E aí por fim chega nessa situação que tem aquela vista da paisagem lá, que é super bonita. Depois a gente fez algumas intervenções no parque, em frente, para poder transformar ele também numa espécie de antessala do museu para o público. E a gente propôs um restaurante aqui embaixo, de uma esplanada que tem aqui, fez algumas intervenções para acolher o público que chega de ônibus. Então tem uma série de intervenções externas para viabilizar essa chegada, mas o que é mais importante é isso aqui, ó. Nos anos 70, em 1972 foi o Sesc Centenário. Aí, naquela época o pessoal gostava de umas coisas meio cafonas, assim, que era tipo show de luz e som, igual tem lá no São Miguel, tem, né? E então eles construíram, assim, com toda a delicadeza da visão militar do mundo, eles destruíram essa fonte aqui para construir uma mega arquibancada para ver o tal espetáculo. Então, no restauro, a gente achou que deveria tentar restaurar as fontes que saíram, né? Só que como construir? Então, olha que beleza, fizeram uma arquibancada aí. Isso aqui, como reconstruir, ao tirar a arquibancada, como reconstruir a fonte que não está mais lá. Nós não vamos reconstruir aquela coisa eclética, né? Não dá mais. Mas então dá para fazer uma coisa que está no chão, que brota água, e aí o pessoal gosta de usar para tomar, se refrescar e tal, mas que mantém a presença da água ali como uma memória do que tinha. E isso ganhou um uso, assim, acabou ficando um lugar que é querido por quem passa lá, porque o pessoal gosta de tomar banho.
O pessoal gosta mais disso aqui do que do museu, mas tá bom. Então, e é isso, termina assim. Aqui eu só queria falar da equipe, porque tem uma coisa importante, né? É um projeto feito muito em colaboração. Então, essas são as equipes que trabalharam com a gente, porque no concurso, depois a gente tinha que, digamos, incorporar todas as equipes técnicas. O pessoal que fez o restauro, o projeto de restauro junto com a gente, a professora Griselda Criglio, da Bahia, a Ana Beatriz Galvão, que é professora aqui da Escola da Cidade, as equipes de engenharia, infraestrutura. Então, eu acho muito importante lembrar que, na verdade, esse é um projeto de umas 100 pessoas pensando junto, né? E é isso. Gente, agora a gente vai abrir as perguntas para vocês fazerem para o Eduardo. Um de cada vez, por favor. Não se... Cada um levanta a mão de uma vez. Ninguém tem nada para perguntar depois dessa apresentação toda? Você falou que foi uma construção relativamente rápida, né, que vocês tiveram que fazer. Se tivesse mais tempo, você mudaria alguma coisa? Teria alguma coisa que você acha que poderia ter ficado ainda melhor? Nossa, muito boa essa pergunta. Eu não sei te responder, realmente. Eu acho que a arquitetura tem um lado assim, ó, que é... Os tempos são muito longos, né, da arquitetura, do trabalho nosso. Então a gente vive se arrependendo, né? Assim, tá fazendo, a gente fala, não, melhor ter feito. Então a gente convive muito com isso, mas eu não acho que ter feito mais devagar, mais lento, ia ter sido melhor. Porque tinha também uma coisa de uma mobilização coletiva, tinha vontade política, como a Cris falou, porque precisava inaugurar 2022, né, o segundo centenário da independência, e acabou sendo meio que a única obra, mas, que celebrou a independência, porque também o governo era um desastre, mas tinha também um compromisso das pessoas, mesmo o cara que estava fazendo a serralheria, de estar imbuído daquilo, assim. E eu acho que se tivesse muito tempo, eu acho que a obra, quando leva muito tempo, as pessoas discutem demais. E isso atrapalha também. Porque nem sempre uma coisa muito de consenso lento leva a decisões arquiteturicamente melhores. Acho que precisa ter muita mediação, né, para a obra rolar. Mas tem um tempo bom para isso. Não pode ser excessivo, entendeu? Então eu acho que foi bom ter sido rápido. Mas muito legal essa pergunta. Foi. Aí, foi. Você falou, acho que é um pouco na linha da outra pergunta também, foi um tempo super curto e um projeto assim, bem complexo, intervindo no patrimônio já existente e com umas intervenções assim, bem, acho que tinha que ser muito pontual. Como foi essa parte de levantamento, assim, tanto espacial quanto estrutural, nesse tempo curto, e assim, tipo, furar o subsolo e saber que aquilo ali não vai cair, tem como fazer, tem como viabilizar. Como foi esse levantamento assim, nesse tempo tão apertado? Na verdade é isso, o tempo de projeto foi muito curto. Esse ano e meio, eu não recomendo mesmo isso. O projeto foi curto demais. A obra eu acho que foi bom o tempo curto, mas para o projeto, porque assim, quando você ganha um concurso, você também se torna responsável por todos os projetos, né, que você vai entregar, não só a arquitetura, você incorpora todos. Então a gente precisou fazer uma série de prospecções, cavar mesmo ali, a gente fez isso,
para poder descobrir quais eram as fundações, porque não tinha registro. Então, tem um lado que é meio prospectivo e que tem que ser por hipótese, né? E a gente conseguiu contratar os engenheiros extraordinários, assim, o engenheiro Noel, que é um cara muito respeitado assim, nessa área de túneis, trabalhou com a gente, o Marcos Guimarães, que é um cara que tinha feito o Sesc 24 de Maio, inserido o auditório no meio da mesma, no projeto Balões da Rocha. Então eram os caras muito seguros, né? Mas foi bem difícil fazer essa... Teve muita pesquisa bibliográfica, então a gente descobriu um trabalho acadêmico do engenheiro Fusco, da Poli, que tinha feito uma previsão do que eram aquelas fundações. Então tem um trabalho meio de arquivo. Isso eu acho interessante também nas pré-existências, que tem um lado meio, trabalho meio de detetive, né? Para você poder aferir, usar as evidências que você tem. E a gente recebeu um levantamento de nuvem de pontos. Vocês já viram nuvem de pontos? Já viu isso? Que é um escaneamento 3D, né? Já viu? Tem umas máquinas, tipo laser, treina laser, que elas fazem uma coisa esférica, assim. Você vai montando várias e com isso você consegue montar o mapa 3D do prédio. E a USP tem um convênio com a Universidade de Ferrara, que tem uma especialidade nisso. Eles fizeram uma nuvem de pontos muito boa. Isso para a gente foi muito... A gente teve a sorte de receber, porque é um trabalho muito sério da USP mesmo, né? Você vê de ter feito isso, e de ter oferecido isso para a gente, né? Sem isso eu acho que ia ser muito difícil fazer esse projeto. Porque com a nuvem de pontos você tem como fazer plantas e cortes muito precisas, né? Mas teve muito susto na obra, muita coisa que não dava para saber o que era mesmo, como qualquer obra de pré-existência. Tem mais uma pergunta aqui. Boa noite. Quando você falou sobre a relação do chão e do céu, como que foi esse processo de descobrir qual a relação mais importante a ser preservada? É uma discussão também, que é no âmbito da compreensão, porque também com isso, né, com o patrimônio e com a pré-existência, acho que é metade do trabalho, na minha opinião, e assim, eu comecei a gostar muito de trabalhar com pré-existência, porque eu acho também que é nosso futuro, não dá para sair demolindo tudo. Não precisa ser tombado para você não demolir. Eu acho muito bom fazer assim, na cidade, nos prédios que estão aí, reconfigurar, entendeu? Eu acho que isso aí é importante. Mas aí, para poder incorporar essas coisas, você precisa fazer uma leitura daquilo que ele tem de valor, você precisa interpretar, né? Então, o projeto de restauro é uma interpretação, você precisa dizer, bom, o que eu acho mais importante nesse caso é a relação com a paisagem, porque a história do prédio é a reconfiguração daquela paisagem. Ele só foi feito ali, na colina do Ipiranga, para celebrar o ato histórico. Então, isso é uma interpretação, sabe? Outros projetos nesse concurso tinham outra leitura, que era mais tipo Pirâmide do Louvre, uma coisa que aparecia mais. Mas nesse caso a gente achou que não deveria. Isso tem a ver com... Isso eu acho interessante, o trabalho de restauro é muito de uma formulação intelectual mesmo que você precisa fazer, né? Você precisa ler aquilo, entender, ver o que tem mais valor sob o seu ponto de vista. Então, por exemplo, essa coisa de ter transformado o prédio, ter recuperado um aspecto que ele tinha que era mais simples como arquitetura, monocromático, é um ato também de restauro que é polêmico, né? Porque você está tirando um monte de camadas de tempo que representavam uma ideia de uma coisa mais suntuosa. Elas não estavam erradas necessariamente, e não necessariamente você precisa voltar para o que era o original, porque isso não existe, né? Na verdade, o que existe são acúmulos de tempo. Então é uma decisão política mesmo, de dizer, não, esse prédio ele é quase um pavilhão, numa área meio natural, ele não é um palácio com esses atributos de um palácio, né? Como
essas pinturas e tal. Então isso tem a ver com essa interpretação que você perguntou. Quando você fala sobre esse pré-existente, está falando muito sobre a estrutura, sobre a forma do local. Mas e a questão das apropriações que tem naquele espaço? Então, o parque em si é um espaço mais público, as pessoas usufruem ali e já tem a sua relação afetuosa, a mesma relação com aquele ponto já especificado. Como que é essa intervenção? Como que se avalia? O que seria importante? Como faria isso? Nossa, eu acho também isso um ponto super importante, né? Porque a memória também se faz pelas pessoas que estão ali, né, frequentando. E aí tem uma leitura sensível do que... Essa, por exemplo, a proposta de que... Porque assim, o Jardim Francês lá, ele foi desenhado com um grau de formalidade, como um espaço contemplativo, que ao nosso ver não era mais compatível com o parque atual. O parque é um parque muito frequentado, as pessoas descem aquela ladeira na frente de skate. Então a gente achou, por exemplo, que recuperar a fonte poderia significar ela ter também uma permeabilidade social, né? No sentido de que a fonte não é mais algo afastado, mas é algo com o qual você se molha. Isso é parte de uma leitura de que o parque já não é mais o mesmo, ou que o museu deveria ter uma porta mais informal, né? Eu acho que parte de uma leitura social, que você falou, que a Lina Bobardi talvez seja a arquiteta que fizesse isso da melhor maneira, né? Para nós, do nosso legado, eu acho que a Lina Bobardi era alguém que fazia isso muito bem. Então o tempo todo a gente estava pensando no Sesc Pompeia lá para projetar aquele. Claro que não conseguimos fazer ficar tão bonito, mas a ideia era isso, que é alguma coisa que ficasse assim meio acolhedora. Essa é a vontade. Mais uma pergunta aqui. Tem uma ali também, ó. De ver. Opa, boa noite. Como a gente está falando de uma obra de restauro, né, com todos os cuidados necessários, como que foi gerenciar uma obra, com caminhão entrando e saindo, gente entrando e saindo toda hora, mexendo com material pesado e tendo que tomar milhões de cuidados a mais do que uma obra normal, né? Queria saber um pouco como foi a organização da obra, né, em si, se foi muito complexo, e do pessoal também, do humano, né, o que foi passado para esses trabalhadores e sobre esses pontos. Também aí teve uma coisa, teve um grau de invenção muito potente, muito forte dessa engenheira que eu mencionei, que é a Maria Aparecida Sulkeff, que é uma pessoa que tem que ser assim, inclusive trazida para as escolas, sabe? Ela é muito boa e ela é um patrimônio, assim, essa engenheira. É a engenheira da construtora, que a gente fez o projeto, depois fez o acompanhamento da obra contratado pela USP, né? Então, não foi a gente que gerenciou a obra. A gente desenhou o canteiro, ajudou a desenhar o canteiro, porque precisa ter uma leitura ali urbana e tal, que a gente já tinha feito, então a gente desenhou a ocupação do canteiro, mas quem de fato construiu a parte, digamos, dos saberes, né, foi a Maria Aparecida, e era muito bonita a obra, porque tinha as especialidades, então tinha o canteiro do cobre, o canteiro do aço, o canteiro da madeira, o canteiro da cal hidratada, argamassa de cal, e esses saberes são valiosos, né? Cada vez menos a gente encontra, e ela sabe construir isso com as pessoas, né? Então eu, por exemplo, aprendi assim, foi uma nova faculdade, né? Porque eu aprendi com as pessoas que estavam construindo, esses mestres que têm esse conhecimento, e foi uma obra muito desafiadora, porque era pandemia e tinha 450, 500 pessoas trabalhando lá simultaneamente, que não parou. Então essa convivência, né, dos caminhões que trazem poeira para o restauro é uma coisa que não se recomenda, né, fazer, mas nesse caso essa urgência que é política, mas que também acho que era necessária, senão a obra nunca ia acabar. Acho que também para a gente no Brasil, a gente sabe, se não vai nesse impulso, não vai nunca mais. Porque começa a discutir, aí a verba vai embora.
Então, eu acho que esse sentido de urgência é importante também. Teve problemas, né, dessa concomitância, mas eu acho que assim foi o que viabilizou mesmo a obra ter sido feita. Tinha os problemas, por exemplo, o túnel ele tinha o risco de provocar fissuras na parede que estava sendo restaurada, ou no quadro do Dom Pedro, isso era perigoso. Mas ele ia monitorando, né? E as fissuras iam sendo remediadas enquanto a obra ia sendo feita. Não, as obras, sim, tem obras que são os bens integrados, que a gente chama, que fazem parte da arquitetura. Então tem lá o Borba Gato, o Borba Gato não, é o Fernão Dias e aquele outro infeliz, que eu não lembro. Que não sai de lá, mas o quadro Independência ou Morte não tem como sair, mas tem quadros que saíram, né? Então eles são protegidos durante a obra, com umas caixas muito bem estruturadas e tal, e aí depois vai inspecionando, né, para ver se aconteceu alguma coisa e depois abre. Boa noite. Boa noite. Em relação à acessibilidade, o senhor enfrentou algum tipo de complicação em fazer alterações para promover a acessibilidade dentro do complexo do Museu do Ipiranga? Ou não foi tão difícil assim quanto parece? Porque às vezes você colocar, sei lá, um caminho ali para ajudar a guiar os cegos dentro de um museu que é um monumento assim construído há muitos anos atrás, pode ter sido uma dificuldade, ou você lidou bem com essa questão da acessibilidade? Não, teve dificuldades. Eu mesmo fui aprendendo coisas, assim, eu entrei com uma cabeça e saí com a outra, porque a equipe do museu é muito combativa em favor de uma acessibilização total. Então tinha muito mais dispositivos de acessibilidade do que a comissão municipal de acessibilidade exigia. Então, assim, a gente fez o projeto pela comissão de acessibilidade, com menos intervenções, porque algumas delas meio que vão contra também um respeito à condição interna dos pisos, sabe? Então, a minha primeira leitura foi fazer menos trilhas, mas depois a gente foi se convencendo que era importante também porque não adiantava dizer que não ia fazer, então... Mas eu também acho que isso mudou um pouco. Eu acho que o museu acabou virando meio que um exemplo, né, de coisa muito acessível. Então, assim, as perdas que essas intervenções provocaram se compensaram pelo papel que o museu acabou tendo como uma coisa assim, meio que à frente, né, da ideia de uma acessibilidade muito grande. Então, todos os elementos expositivos são feitos assim, de maneira que tem muitas formas de acessar, mas é um embate, é difícil, porque a gente ficava usando como exemplo os museus europeus, por exemplo, que não tem 10% das intervenções de acessibilidade que esse museu foi, digamos, resolveu fazer, né? Do ponto de vista das trilhas, ou mesmo das soleiras e tal. Então, uma discussão tem a ver com o valor que se dá ao patrimônio versus o valor social do acesso, que não é igual, né? Tem diferenças políticas de um lugar para o outro. Então, os museus europeus que a gente usa muito como referência, é tudo menos acessível nesse ponto de vista, mas tem equipes muito grandes para poder compensar isso, né? Aqui as equipes são mais reduzidas. Isso foi muito complicado, o combate a incêndio. O cara falou que eu nem mostrei, tinha uns croquis mostrando por onde passa, porque assim, a gente agora está fazendo a obra do Museu Nacional, que é aquele no Rio que pegou fogo. E aí, pegou fogo em 2018, a obra estava começando. E a gente resolveu incorporar sprinkler no prédio inteiro, assim, porque... a gente achou que devia, né? Não era obrigado, mas a gente achou que
era o caso. E aí o sprinkler que não fica... Não é igual filme, que você faz assim com isqueiro e chove o prédio inteiro, sabe? Na verdade, só o bico que se você aciona é que chove, mas aquele lá não é nem assim, ele é todo seco e quando existe um foco de incêndio, aí ele bombeia a água para o tubo, então não é que ele sai molhando tudo. Mas para você colocar esses tubos dentro do prédio foi um desafio muito grande, porque os reservatórios são enterrados. Lá para baixo. Tem 12 metros de profundidade de escavação e tem reservatórios de sprinkler. Mas foi isso, porque depois que pegou fogo no Museu do Rio, você pensa 2 vezes antes de colocar. Boa noite. Eu gostaria de saber mais a respeito da questão da equipe, que você comentou que foram mais de 100 pessoas casualmente trabalhando juntas, de áreas diferentes, e como foi fazer com que as ideias de todo mundo convergissem, que as pessoas entrassem em um consenso para chegar nesse resultado? Não, é bem isso. Eu acho que o trabalho de arquitetura é um trabalho de mediação. Você fica entre as pessoas, né? Então você fica entre a USP, a construtora, a sua equipe. Eu acho que a arquitetura tem que saber articular mesmo, né? E articular os conhecimentos. Então, agora, em geral, nesse caso, por exemplo, a gente ganhou um concurso e aí a gente contratou essas empresas, certo? A gente teve a felicidade de ter conseguido contratar esse pessoal, porque era um pessoal muito bom. E aí, em geral, tem um respeito, né? Quando o arquiteto está interessado em também ouvir as especialidades, porque a arquitetura é tudo isso, certo? Não existe arquitetura sem estrutura, sem um tubo de sprinkler. Então tem que ter um respeito também por eles, né? Mas, em geral, quando é assim, a arquitetura é vista como uma espécie de regente de tudo. As decisões das arquitetas, dos arquitetos, em geral, tendem a ser entendidas como uma coisa que conduz mesmo, né? Mas sabendo ouvir as necessidades e tal. Mas eram umas equipes muito boas que trabalharam aí. E o pessoal de solos, que eu mencionei, eram uns caras assim de 80 anos de idade, sabe? Que já entraram em 1000 tubulões, sabiam tudo sobre terra. Então, ouvir essas pessoas é até uma aula, assim. Então você vai meio que achando o caminho, né? Mas muitas decisões foram tomadas por conta da visão deles, né? Entendeu? Então eu acho que tem isso, que você está com uma equipe boa. Eu acho que a arquitetura é como jazz, é uma coisa que é muito improvisada. Não é uma coisa que você faz na sua cabeça e toca. Na verdade, você fica ouvindo os outros. Se o baterista toca um negócio, você já meio responde diferente, porque não é um negócio que está pronto na sua cabeça, né? É uma coisa em andamento, assim, sabe? Boa noite. Eu queria perguntar sobre... você disse que falou bastante sobre como muitos arquitetos do concurso mesmo utilizam, e nós como arquitetos de formação utilizamos muita referência europeia, né, para usar como obra de referência. E no processo de restaurar um museu tão importante como com tanto significado político, né, por ser da independência do país, quais foram as suas referências, qual foi o processo de pensar, como se pensou nessa valorização do patrimônio brasileiro mesmo, sabe, de ignorar um pouco essa visão eurocentrista que a gente tem muitas das vezes, como você incorporou até um pouco, como posso dizer, patriota, né? Porque no governo que estava na época atrela isso, mas esse patriotismo mesmo brasileiro. E quais foram as suas referências assim para pensar o museu?
Putz, é uma questão mesmo, sabe? Porque no restauro eu vejo que tem um legado muito importante europeu, né? Muito italiano. E assim, também a gente contou com uma equipe muito forte, sabe? A professora Griselda Klippel, que está aí, é uma baiana arretada, assim, que tem clareza sobre o que pode ser o restauro brasileiro, mas eu acho difícil. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que me formei muito aprendendo mais, olhando mais para a coisa da Europa. É muito difícil esse realinhamento das coisas, né? É um desafio, eu acho. Para mim, o mais importante era tentar pensar em espaços que pudessem acolher o público da maneira como a gente quer que acolha, que não tem nada a ver com esse snobismo do museu. E isso eu acho que é muito brasileiro, pelo menos a intenção, né? E então, ali na Bobardi, por exemplo, mesmo sendo uma italiana, eu acho que ela tem uma visão do que poderia ser o Brasil que anima muito. Mas acho que poderia ser muito mais profunda essa análise do que é Brasil, do que foi aqui. Acho que é um desafio grande e acho necessário. Mas acho que está em construção também. Para mim, assim, os arquitetos brasileiros, sabe, estão muito presentes aí. O Reide, no Rio de Janeiro, com o Carmen Portinho, né? Mas e as intervenções feitas no Brasil, né, com pré-existência, que são importantes também. Mas nunca sob o ponto de vista do patriotismo, porque aí é quase que uma repetição do colonialismo, né? É mais para uma tentativa de entender aquilo que para nós é bom, mesmo que tenha vindo de fora, e que pode ser útil, sabe? Talvez por aí, assim. Tentar apropriar, né? Apropriar deles também aquilo que nos interessa. No caso, essa questão do clima, por exemplo, eu acho que ela é totalmente anticolonial. Assim, não foi uma iniciativa nossa, mas uma intuição nossa de que isso não ia dar certo. Porque tinha uma demanda para climatizar muita coisa. Isso tem a ver com protocolos internacionais que foram feitos na Europa, entendeu? Protocolos de umidade, temperatura. E aí a gente contratou a Cláudia Carvalho, que é essa batalhadora em favor de uma visão brasileira ou sul-americana, de museu de países tropicais, que devem incorporar o clima como ele é, sem ter que reproduzir uma versão europeia do clima dentro do museu brasileiro. Então isso sim, eu acho que é um jeito de abordar a questão que poderia ser, né, pensado para outras coisas. Pode perguntar aí, pessoal, tá de boa. Boa noite. Eu queria perguntar mais, quais foram os seus principais desafios ao fazer essa mescla entre a parte nova do museu e a parte antiga, que foi a restaurada, que realmente eu enxergo que teriam muitos desafios em manter toda a identidade original do museu, mas conseguir ainda fazer essas interferências que vocês conseguiram fazer lá, como por exemplo a parte da Platibanga, que vocês fizeram, são a parte principal agora, não principal, mas possível de ser visitada e tudo mais. Queria saber quais são os principais desafios ao fazer isso. Eu acho que tem que ser um estado de respeito, né? Quer dizer, quando eu falo respeito, é saber ver a qualidade daquilo, sabe? Às vezes a gente tem de olhar para a arquitetura eclética com certo desdém, preconceito. Ela tem um lado meio que é assim, que dá muito da representatividade, né? Como uma visão meio que, não sei, um rebuscamento excessivo, mas por outro lado ela é muito rica
nos saberes manuais, né? E ela é muito própria para o clima, ela é muito cheia de elementos capazes de fazer a água ser protegida, o edifício ser protegido da água, todas aquelas sancas e caneluras e elementos decorativos são capazes de manter a água fora. Então, tem uma inteligência, tem uma valorização muito grande do saber manual. Então, por exemplo, esse amor pela coisa faz você ter um respeito maior, né? E eu acho que isso precisa ser buscado, senão você briga com o prédio, né? E aí o que vem de novo não dá certo se quiser fazer muito igual ao que está lá. Acho que tem que ser um estado de transparência, né? O que é novo, está lá e convive bem com o que já foi feito. Mas tem também as cartas patrimoniais que falam muito disso, né? Da reversibilidade, sabe? Isso, que você faz algo que, em teoria, deveria permitir ser removido, que é um pouco uma mentira, porque não dá muito bem para você remover, mas te faz, pelo menos, ter o cuidado de não tocar, de pisar leve, né? Ao tocar no prédio desse. Mais alguma pergunta? O que você mais gostou do projeto? Eu gostei mais da obra. Gostei de estar lá na obra. Isso foi o mais legal. Porque aí você aprende, tomar decisão. E de fazer um túnel também. Eu sempre quis fazer um túnel. É verdade. Então, o nosso projeto era uma vala, não era aquele túnelzinho. Era para ser uma vala também. Que ia dar para ver coisas bonitas. E aí rolou uma discussão super tensa com os engenheiros da Politécnica, da USP, que disseram que aquilo não ia dar certo, o prédio ia cair. Aí começou um debate entre o engenheiro do Mackenzie, que era o nosso cara, era do Mackenzie, velhinho, e os caras da USP. Aí a gente falou, aí eu falei, pessoal, deixa os caras fazerem o que eles querem fazer um túnel. Aí a gente incorporou um túnel no projeto, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Na realidade, o que mudou do concurso de ideias para na hora de você concretizar? Você acabou não trazendo imagens do concurso em si. E às vezes o concurso é muito mais um conceito, né? Ou já tinha que mostrar alguma coisa da viabilidade da proposta executiva. Legal. Não, teve muito. Eu vou mostrar rapidinho só uma planta. Teve o concurso, esse concurso foi muito bem feito, muito bem montado, sabe? E aí ele demandava que as coisas fossem bem esclarecidas. Então, no concurso, a gente achou, com o nosso consultor lá de fundações, que dava para fazer essa entrada aqui como um túnel reto, uma coisa assim, direta. Que eu acho que era até um pouco tosco, na verdade. Era uma coisa assim, ó, que chegava alinhado com a escada. Então não tinha isso aqui. Ó. E aí não dava, porque a hora que a gente começou a escavar, a gente percebeu que tinha um maciço de fundação muito pesado aqui, ó. E a gente ia romper esse maciço, porque o túnel chegava alinhado com a escada, chegava aqui no meio. E aí os engenheiros, eles acharam que a gente ia ser impugnado, processado, porque a gente ganhou o concurso e de repente não dá para fazer. A gente explicou, não, a arquitetura é assim mesmo, você vai ajustando, porque não tinha como saber que aquele maciço, não é que mudou tudo, mudou o jeito de chegar, né? Aí a gente achou ao escavar, a gente achou um lugar aqui que dava para inserir essa vala. E eu acho que isso melhorou o projeto, porque aí ganhou esse espaço que não tinha, que é um respiro, né? Ia ser uma coisa meio bruta, você sai daqui e chega lá. E agora tem uma mediação, assim. Então isso eu acho que é desenvolvimento de projeto mesmo, né? Achar uma coisa menos destrutiva. Mas fora isso, era tudo igualzinho, não mudou nada. Mesmo lá em cima, a intervenção ficou bem parecida.
Boa noite. Boa noite. Não é nenhuma pergunta, mas uma curiosidade. Qual foi a maior motivação que vocês tiveram para participar do concurso? Putz, a gente participa de qualquer concurso. Porque a gente vai, basicamente, a gente só faz obra pública. E quando tem um concurso a gente faz, porque é o jeito de fazer os trabalhos. Assim. Então, esse aí eu achei interessante, porque era bem montado, era um concurso bem feito, sabe? Como esses do SESC, agora tem o SESC Presidente Prudente, vocês deveriam tudo participar, todo mundo tem que participar, porque é muito bem feito, concurso sério, tem um júri sério pra caramba, esse concurso de Presidente Prudente. Então você vê, tem um júri que é comprometido, que nossa, é uma honra participar, né? Então a gente achou legal poder fazer isso, poder participar. Mas a gente faz quase todos que dá, porque eu acredito que é o jeito certo, né, de democratizar o acesso, de tornar público. Eu acho que qualquer escola pública deve ser concurso público. Claro que na escala do município e tal, mas tem que ser, isso aí vai ter que mudar, não tem essa. Toda obra tinha que ser concurso público. E nem é tão difícil fazer, você monta lá. É uma licitação pública qualificada, né? Não é quem dá o menor preço, é quem faz o menor projeto. Falando do concurso ainda, essa parte sobre, por exemplo, os fornecedores de materiais, teve alguma complicação ali no meio da obra que você falou, pô, contei com um cara e essa empresa não deu conta, ou comprei um material e ele não chegou, coisa do tipo? Teve muito, mas aí, em teoria, a gente não precisava sofrer tanto com isso, porque era a construtora que tinha que... Mas a gente mudou muito material, muito, na obra, para poder adequar esse problema da obra, da construtora, porque era pandemia também. Então, assim, tal material não tinha tempo de chegar, a gente ia lá e mudava. Mudou muita coisa para viabilizar, ou para diminuir o custo. Então, isso teve bastante. Mas isso aconteceu bastante mesmo. Boa noite. Por conta da pandemia, o planejamento do canteiro de obras teve alguma coisa modificada? Eu acho que não, viu? Teve muita gente que pegou Covid, né? Eu peguei 2 vezes na obra. E tinha que ir de bicicleta, porque eu não tenho carro, não tinha ônibus. Aí eu aprendi a ir de bicicleta. Mas, assim, tinha os protocolos, mas era também muito... A gente era muito ignorante ainda, né? Dos protocolos. Então, mesmo as máscaras, ninguém sabia direito que máscara dava para usar na época. No começo da pandemia era assim. Foi meio selvagem. Mas ninguém morreu. Enfim, tudo bem. Ninguém morreu. Eu só queria fazer uma nota assim, que eu fiquei muito comovida e emocionada, porque as primeiras pessoas que visitaram o museu quando ele abriu foi o pessoal da obra. Eu achei isso absolutamente genial. E respondendo, tem uma outra pergunta, que eu conheço relativamente bem as equipes do museu. O Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, hoje está mais acessível que o Museu do Louvre. Ele é um dos museus mais acessíveis do mundo. Então é uma equipe, eu acho que a obra, ela também correspondeu aos anseios de uma comunidade extremamente combativa, que é a do museu, que é uma equipe pequena, tá? Eles não são muitos, não. Esse pessoal foi andando aí no telhado, né? Mas eu achei tão bonito isso, que as primeiras pessoas que visitaram o museu foi o pessoal que trabalhou na obra. Isso foi muito lindo. Então, aí deu para conhecer a família do Mestre Ailton, que é um serralheiro, que tem muita coisa de aço ali. Inclusive me apelidaram de Dudu Chapinha, porque é tudo chapa de aço. E aí o Mestre Ailton, um cara incrível, um serralheiro. Só que veio a mulher dele super brava comigo e falou, então você é o culpado dele no dia da inauguração. Ela veio tirar satisfação. Né? Acerta ela. Acerta ela.
foi muito bonito mesmo. E a Denise, por exemplo, que é a pessoa que está à frente dessa equipe, naquilo que eu falei, eu entrei com uma cabeça reativa a essas coisas, depois eu fui aprendendo com a equipe que esses valores foram sendo incorporados. Então, nessa mediação, a gente aprende muito também. Eu acho que, eu sou historiadora, a comunidade dos historiadores, a gente estava muito aflito. E realmente, vinha 2022 e a obra, a gente ficava querendo saber da obra, né? E a gente vê o museu hoje lotado. Inclusive, é difícil de conseguir ingresso, tão lotado que ele está, o parque lotado. Eu nasci no hospital do lado, eu sou de Ipiranga, e aquilo sempre teve lotado. Então, vocês respeitaram muito essa questão do museu ser um museu extremamente querido e popular. E parece que naquelas pesquisas, sabe, top of mind, que a pessoa perguntava, museu em São Paulo, museu do Ipiranga. Ganhou no máximo. Eu acho que a Lina ia ficar muito feliz. Você ia ficar feliz. Sobre o sistema de pontos de nuvem. Desde que eu comprei a minha Trena Laser 10 anos atrás, um pouco mais, eu sempre pensei em inventar um negócio assim. Mas você falou, você pode já inventar, mas alguma coisa que eu pensei. Ele se orienta por GPS, como que ele funciona? Porque você disse que ele é posicionado em diversos espaços. E como que junta todos esses desenhos? Nossa, boa pergunta, eu não sei qual é o... Mas assim, eles fazem uma marcação topográfica, de testemunho topográfico, e essa marcação é que amarra as leituras. Então, na verdade, a máquina usa como referência, não é GPS, é a marcação topográfica que eles põem nas paredes. Eles põem um monte de pontos. Aí as máquinas depois fazem, o software liga pelos pontos. Então deve ter pontos coincidentes, assim? Tem, porque o cara marca, e o cara tem que saber usar. Ele põe os pontos, aí pelos pontos eles montam. Legal, agora eu posso encerrar melhor. Então, obrigado, né, pela presença de vocês estudantes e de vocês profissionais também, que tem um pessoal formado que compareceu. E obrigado, Eduardo, também pelas palavras, né, por bastante sabedoria compartilhada com a gente. A gente agradece.